Kleber, então, você podia dar umas ideias aí de treino com Border Collie, né? Já que tem tanto vídeo polêmico aí falando sobre Border Collie, inclusive os seus. Fala aí sobre os treinos de Border Collie. Opa, beleza aí, que é o Kleber, adestrador. Você já viu o vídeo polêmico do Border Collie, né? O pessoal, não sei por que ficou com raiva. Talvez eu tenha pego um pouco pesado, mas assim, não fui eu, foram os tutores que me trouxeram os problemas, tá ligado? Mas só que teve também muita gente, obrigado aí por quem falou, né? Que deu essa sacada. Fala uns treinos de Border Collie, fala umas coisas legais de Border Collie que eu vou deixar uns cards aqui pra você assistir. Maneiras confiáveis de educar o seu cachorro Border Collie, tá? E motivos pra ter o Border Collie, tá? E depois se você quiser ver dos 10 motivos pra não ter, você vai lá e procura que você vai achar, tá bom? Inclusive, tô sabendo que esse vídeo 10 motivos pra não ter é o primeiro que aparece. Muito louco, nunca imaginei, de verdade. Não fiz pra ter views, não fiz pra ter like. Eu fiz porque eu realmente queria trazer essa consciência de que não é um cachorro fácil, não é um cachorro pra todo mundo. Só que aqui, né, baseado também nos pontos que muita gente concordou, nos pontos que muita gente perguntou, questionou, eu vou te contar sobre 2 treinos importantes de você fazer com o seu Border Collie, tá? Desculpa, eu sei que tem muita gente me pedindo, Fábio, coloca vídeo pra gente visualizar, eu sei, tem muita gente me pedindo, só que o grande lance eu ainda não consigo, porque sou eu que faço todos, eu que gravo, eu que edito, eu que gravo os vídeos do curso, eu que gravo os vídeos da comunidade secreta da Dog Surfan. Eu tô com 2 cursos novos aí em andamento, ou inclusive tá aguardando aprovação. Agora eu vou gravar já na sequência desse vídeo aqui. Então, muitas coisas para eu fazer e realmente aqui pro canal eu busco priorizar o conteúdo e a qualidade da informação e não tanto a qualidade visual da coisa. Me desculpa, eu sei que é uma coisa que eu preciso melhorar e eu vou fazer isso em breve. Só que hoje eu vou te trazer só os insights e eu vou buscar fazer de uma maneira que você consiga ver como a coisa acontece, tá bom? Porque na edição realmente dá muito trabalho, eu prefiro focar esse trabalho no curso, até por fazer parte de uma estrutura que você vai seguindo e tal, e aí você vai ver como que faz a coisa acontecer. Que verdade seja dita, eu poderia colocar tem 1 milhão de treinos, tá? Inclusive, se você jogar no YouTube aí treino dos que eu vou te falar aqui, você vai achar um monte, só que você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque tem uma estrutura para chegar lá. Então também por isso eu acabo priorizando dentro do curso, que é uma estrutura fechada, passo a passo, que você consegue executar, do que, tipo, aqui no canal que vai ficar uma coisa solta e as pessoas não vão seguir, enfim, tá? Bom, 1000 desculpas aqui, vamos lá. 2 treinos legais para você fazer com o seu Border Collie, até pensando nos porquês que eu coloquei lá, pra ter ou pra não ter um cachorro dessa raça. E eu sei que eu enrolei pra caramba pra falar a respeito aí das desculpas, mas só uma enroladinha a mais. Se inscreve no canal e já dá o like aí no vídeo, tá bom? Valeu, obrigado. Então, ó, 2 treinos, né? O que eu te falei lá no vídeo do Border Collie? É um cachorro de mordida dura, né? Que morde tudo, que tem potencial destrutivo, sim, tá? Porque a calibragem de mordida do Border normalmente é em canela de boi. Você não vai achar que canela de boi é delicadinha, que tem que pegar leve, né? Então, tá ligado? Um exercício é esse, é o controle de mordida. Como é que você faz isso? Você pode começar fazendo controle de mordida, ensinando seu cachorro, de qualquer raça, beleza? A não colocar os dentes na sua mão quando você vai dar comida. Então você tá com a sua comidinha aqui no seu dedo, que você prendeu com o dedão aqui, ó. E a hora que você vai dar pro seu cachorro, se ele vier com o bocão, você tira e aproxima devagar. Se ele vier com o bocão, você tira e aproxima devagar. Se vier com o bocão, e assim você vai fazendo. Você não deixa essa mão parada aqui em cima há muito tempo, você tende a fazer seu cachorro pular e ir com mais ímpeto ao invés de diminuir o ímpeto. E aí você vai repetir esse processo diversas vezes, e aí você vai aproximando a sua mão devagar até o seu cachorro meio que vir com a boca menos abertona, ele vai vir mais delicado, e aí você começa a elogiar toda vez que ele encosta mais gentilmente. Qual seria o próximo passo? Depois de algumas repetições que seu cachorro já entendeu, algumas, talvez muitas, ok? Depende muito do cachorro, mas algumas repetições que seu cachorro já entendeu que ele não precisa vir com o bocão na sua mão para pegar a comida, você vai aproximar essa comida, e se ele encostar o dente no seu dedo antes de encostar a língua, você vai tirar a mão e aproximar de novo. Encostou o dente, tira a mão e aproxima de novo. O que você tem que sentir acontecendo? Encostar a língua, né? Encostou a língua, você elogia e solta a recompensa pro seu cachorro. Esse é um treino bem interessante de você fazer para que o seu cachorro aprenda 2 coisas: controle de mordida e consciência corporal. Onde está o meu focinho, onde está a minha boca e onde está a boca do a mão do meu tutor, para não colocar a boca na mão dele, né? Com isso o cachorro já aprende que não é legal te morder, ok? Isso já é bem interessante de você fazer. E aí tem outras variações desse treino, como por exemplo o cabo de guerra, em que você avisa pro cachorro que se ele pegar a sua mão, acaba o jogo e tudo bem, retoma em seguida, mas assim, você dá um toque pro seu cachorro, dizendo para ele, tipo, você avisa que doeu se ele pegar a sua mão, só que isso tem que ser feito com mais calma, até por isso que eu não coloco, né? Porque dependendo do cachorro vai assustar e, tipo, nunca mais vai querer brincar de cabo de guerra. É meio delicado, tá? Inclusive, uma vez eu fui treinar um cachorro com isso, é que esse não era sensível, esse era bem pilhadão mesmo, e não era Border Collie, era um pastor. E a primeira vez que ele pegou minha mão, assim, no cabo de guerra, eu dei um grito, ai! Mas, tipo, um grito mesmo, assim. E ele, tipo, se afastou e ele ficou assim...
tipo, batendo no maxilar de nervoso, assim, de assustado e ao mesmo tempo frustrado por ter feito alguma coisa inadequada, né, que ele não sabia o que era. E aí ele foi calibrando a mordida a partir desse exercício, então ele aprendeu a mirar melhor a boca dele, porque, né, uma boca de pastor alemão, vamos concordar, a mirar melhor para não pegar a minha mão e pegar só o brinquedo, tá? E o cachorro tem essa habilidade. Então, às vezes o cachorro tá pegando seu braço de sacanagem porque ele acha, tipo, divertidinho. Então também é uma forma de você ensinar o controle de mordida pro seu cachorro. Antes de seguir, fez sentido? É legal? Já deixei nos comentários se você já faz, já fez, se ficou com dúvida. E se você quer saber como é que faz, lá na comunidade secreta da Dogs for Fun tem toda a estrutura do curso e também tem esse vídeo de treino para você fazer com passo a passo, tá? Então, tá perdendo tempo, vai lá para Dogs for Fun 2.0 para você também fazer parte da comunidade secreta do Facebook. Link na descrição. Então, o outro exercício é o seguinte, controle de movimento, né? Uma coisa que eu falei, que cachorro border foi feito para controlar, perceber movimento, né? E, tipo, atender muito bem à orientação sonora, né? De quem tá conduzindo o trabalho ali. Então, uma das formas de você colocar a questão do movimento sob controle para que seu cachorro saia correndo atrás de tudo que se move e não fique pastoreando mosca, que a mosca passou, ele tá sem ter o que fazer, tá entediado, é você ensinar o cara, através de gestos repetidamente, né? Tipo, o mesmo gesto. Vamos pegar esse gesto aqui, tem uma comida na minha mão, vou ficar fazendo assim. E aí eu vou falar pra ele, olha pra mim. A hora que ele olhar pra mim, eu paro o movimento e recompenso, tá? É uma forma bem legal de você fazer. E depois você vai alternando. Se essa velocidade aqui for muito rápida, ele não conseguir desfocar e prestar atenção no seu olho, aí você faz um gesto mais devagar, talvez não passando na frente do seu rosto, mas aqui na lateral. Se ele estiver aí na frente, assim, você traz a mão aqui mais longe, tá? E mais lenta. Aí você vai trabalhando essa questão da percepção de movimento para controle de impulso. Que qual é a tendência não só de border, mas de todo cachorro? O negócio se mexeu, vai atrás, né? Moto, skate, bicicleta, criança correndo. Mexeu alguma coisa, vai atrás. Então esse é um exercício bem interessante de você começar a fazer. E aí colocar a busca sob comando, né? Olha pra mim, né? Movimento aqui, olha pra mim, recompensa com a outra mão ou com essa mesma que tá fazendo o movimento. E aí o cachorro vai permanecer olhando pra você igual eu tô olhando pra você aqui. Aí você joga comida, ele permanece no chão, ele vai permanecer olhando pra você e você fala, vai buscar. É uma forma bem legal aí de colocar sob comando de busca ou de caça um comportamento que seria natural, mas que seria muito impulsivo. Tá? Então são dois treinos legais aí pra você colocar em prática com o seu border, com o seu SRD, com o seu pastor e com outros cães aí que você ache legal, assim, que você percebe que tem essa tendência de sair caçando tudo. Seria legal você colocar isso em prática. O que você achou desses dois exercícios aí? Fazem sentido na sua vida? Você curtiu a ideia? Você já faz isso? Me deixa saber, tá? O primeiro e o segundo exercício aí. E quais são os resultados que você teve? A Wendy pega comida assim na minha mão, ela tipo, vem bem devagar fazer com a boca. Ela vem muito de boinha pra pegar. Porque eu tinha medo, né, que ela me mordia quando ela era criança. E eu tinha medo dela me morder. Então eu ensinei ela a pegar as coisas devagar na minha mão. Porque ela realmente, apesar de ser pequenininha, vinha com um bocão na minha mão. Eu tinha bastante medo. E hoje a consequência é essa. Ela vem bem de boa, assim, pegar petisco na mão, tá? Então é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Espero que você tenha curtido. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.